nós temos uma visita para lá de especial por aqui, Hugo Farias, maratonista, que fez história. Eu não vou falar muito, Hugo, senão vou acabar estragando aqui o nosso papo. Boa noite para você. Boa noite pra você. Eu acho que é a pergunta que todo mundo já deve ter feito para você, mas eu tenho essa oportunidade. Como foi? A gente está falando aqui, antes o propósito eram 365 maratonas. Você passou para uma a mais. Como foi? Legal, obrigado pelo convite, sempre uma satisfação estar aqui. Bom, o projeto eram 365, que é o que significa um ano. Aí eu deixei para o final uma surpresa, que é fazer mais um efeito aí de superação, até para ver se a cabeça e o corpo conseguiriam. E o projeto chama-se Projeto Propósito. O propósito sempre foi inspirar pessoas, mostrar que pessoas comuns são capazes de fazer coisas incríveis. E você fez, né? Além da gente falar de... só você que está em casa imaginar. Todo dia você acordar e correr mais de 41 quilômetros. Fazer isso de vez em quando, algumas pessoas fazem. Inclusive, a nossa produtora que está no Switch com a gente também está acostumada a isso. Mas todos os dias, e a gente vê, é uma preparação, e foi uma preparação completamente diferente. Nenhum corpo aguenta do nada acontecer isso, né? Não, o processo de treinamento foi bem exaustivo, eu precisei me dedicar. Lógico que eu não comecei do zero, eu tenho um histórico esportivo, eu corro desde 2019, não, se for olhar assim, não é tanto, mas eu já vinha acumulando bastante volume. Eu migrei em 2019 para o triatlon, depois de conseguir fazer uma maratona, e assim que eu decidi que eu gostaria de sair do emprego, que eu tinha um emprego fixo, para me dedicar a esse projeto, aí eu treinei durante 2 períodos para aumentar volume, para o meu corpo chegar mais condicionado. Fiz todo um trabalho mental também e eu considerei esse projeto um trabalho. Então eu sabia que eu tinha que ir lá e executar, e eu tive que criar uma rotina, porque é importante você criar uma rotina, porque isso afeta toda a família. Então o melhor momento que eu encontrei para fazer isso foi pela parte da manhã, as crianças iam estudar, a esposa ia trabalhar e eu também ia trabalhar. Como você disse, todo trabalho a gente sai satisfeito ou não depois do dia de trabalho. Você fez esse trabalho durante um ano. O Hugo sai satisfeito depois de 366 maratonas. E digo mais, o Hugo, se a gente pensar no dia anterior à primeira maratona, e o Hugo nessa sexta-feira, pouco menos de uma semana depois que você completou esse feito absurdo do lado positivo, qual é a diferença? O Hugo sai muito satisfeito. É a realização de um sonho. O Hugo de antes era um Hugo sonhador, o de hoje não deixa de ser um sonhador, mas o de antes, ele também se questionava um pouco, será que eu consigo, será que eu não consigo? Era ainda uma expectativa, então eu me cobri muito por isso, porque é a realização de algo surreal, não é só físico, é mental. Eu sabia que existiam riscos, então foi feito todo um mapeamento de riscos, eu sabia que tinha risco de lesão e ela veio. Eu treinei caminhada, mas a gente nunca espera caminhar e eu tive de caminhar por alguns dias por causa da lesão. Então, o Hugo de antes era um Hugo que acreditava, mas também tinha umas certas dúvidas, e o Hugo de hoje é um Hugo satisfeito por ser uma pessoa comum, demonstrando que pessoas comuns são capazes de fazer coisas incríveis. Basta se acreditar no teu sonho, se planejar, treinar e trabalhar duro que você consegue. O propósito deu certo. O propósito deu certo, eu estou muito feliz. Sempre foi inspirar pessoas e ver isso aqui, ó, quantidade de pessoas vindo correr, saindo da zona de conforto, buscando o bem-estar, buscando a atividade física. É isso. Se uma pessoa consegue correr uma maratona por dia durante um ano, você consegue sair do sofá e fazer qualquer quilometragem que você quiser. Lógico que você precisou correr os 41 quilômetros e 200... 42, 195, perdão. Só que teve gente que teve que acompanhar. Sim. E eu vou convidar para participar dessa conversa também a Daniela. Ela é esposa, mas também dermatologista. Eu acho que a gente pode trazer você para falar desses 2 pontos. Primeiro, o lado Daniela esposa. Quando ele chegou para você e deu essa ideia e disse, ó, eu vou fazer isso. Qual foi o primeiro pensamento? Quando ele me contou, eu fiquei bastante surpresa e por um momento a gente tem um pouco de medo da saúde, né? Como médica a gente sempre tem medo do que pode acontecer com a pessoa com um volume desse de treino. E aí depois eu fui entendendo que as coisas iam ser bem acompanhadas, ia ter uma equipe por trás disso tudo, como teve mesmo, e que ele foi bastante responsável, que a gente conseguiu aí acompanhar isso, o INCOR, enfim, com toda a equipe dele também multidisciplinar. Então a gente foi entendendo que as coisas iam ser feitas com bastante cautela e com bastante, assim, acompanhamento dessa saúde. Então eu fiquei um pouco mais tranquila.
e você também pelo lado profissional ajudou nesse acompanhamento, né? Exato. Aí a gente fez toda uma parte, a minha parte, principalmente, porque o Hugo é muito claro, né? O Hugo é uma pessoa que sempre se expôs ao sol, ele tem bastante mancha, ele tem genética mesmo de tessarda, enfim. Então a gente, manguito, pernilito, filtro solar, sempre com boné, e assim, uma rotina mesmo, né? E a gente usou diferentes tipos de filtro solar porque foi mudando a estação do ano, e aí a gente tinha muita preocupação realmente que essa fixação, enfim. E aí a gente foi acompanhando tudo isso, acabou bonzinho, ó. Deu certo. Tô até mais jovem. Exatamente. Hugo, quando a gente mostrou, só pra gente encerrar, essa reportagem, eu disse que você tinha que ser inspiração para outras pessoas. Você disse aqui isso. Então eu tô tendo agora a oportunidade ao vivo de falar. Parabéns por tudo que você fez, também pela família, por ter apoiado, fez toda a diferença. E sem dúvida nenhuma, quem está acompanhando a gente, quem está acompanhando a Rede Família, acompanhou também, há quase um mês atrás, essa matéria, eu tenho certeza que a pessoa vai acordar amanhã diferente, pensando que ela pode fazer muita coisa, né? É isso, acredite no teu sonho, acredite em você acima de tudo e estude, planeje, vai que vai dar certo. Não postergue o seu sonho, quanto mais você posterga, mais você se distancia dele. Acredita nele e ele faz.